Gestão da saúde pública é sempre um tema polêmico, sobretudo em tempos de economia sofrendo certos abalos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, atendeu a um convite da Comissão de Assuntos Sociais e estão aqui para uma entrevista no Cidadania a senadora Marta Suplicy, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, e o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, atendendo ao convite, o ministro compareceu e esclareceu vários temas aqui da gestão. Foi quase que uma sabatina, como eu havia comentado aqui em off antes de começar a entrevista. Mas, sobretudo, foi um debate de alto nível que vários temas que interessam aos nossos cidadãos foram debatidos. Sobretudo, essa questão, eu começaria pela gestão econômica da saúde. Senadora, como a senhora resumiria essa reunião em que o ministro foi... Olha, eu resumiria. Se fosse uma sabatina, ele teria sido aprovado. Porque, primeiro, acho que todos ficaram muito impressionados com o conhecimento que o ministro já tem, depois de poucos meses, vindo da área, uma área de formação dele, engenharia. Engenheiro, né? Ele deu uma aula sobre o Ministério, né? Inclusive nomes de remédios, para que era o que não eram obras. Muito, não é informado, porque isso até poderia ser, mas muito dono da situação, do que ele encontrou e de como está caminhando. E o que mais impactou, acho que para todos, foi a capacidade de gestão, que, aliás, creio que o presidente Temer o levou exatamente por essa condição que ele sempre mostrou na Comissão de Orçamento, e essa habilidade que ele está demonstrando, porque você economizar em poucos meses 3,5 bilhões no orçamento da saúde não é pouca coisa. Inclusive porque foi renovação de contratos, mas mais importante foi o aumento foi diminuição do preço de remédios. E com isso, ele depois vai explanar melhor, ele pôde colocar muito mais recursos em muitas áreas da saúde que estavam precisando. Agora, pelas próprias perguntas dos senadores, dava para perceber... o país sendo gigantesco, as carências são enormes e algumas regiões com muito problema. Agora, também me chamou a atenção, ministro, a visitação que o senhor fez em vários estados, porque... Todos? Bom, era isso que eu percebi, porque ele sabia o nome dos hospitais, o senador falava, mas aqui o senhor visitou, mas ainda não chegou, aqui já chegou, aqui o recurso foi bem usado. Quer dizer, os senadores acompanham nos seus estados. Então, ele não só tinha visitado várias entidades, como já tinha providenciado vários, algumas teve cobranças também, mas foi um impacto muito bom. Ministro, a senadora comentou que o senhor esteve em vários estados e o senhor completou, não, todos os estados. E o que o senhor encontrou lá nas farmácias populares que são objeto de uma queixa de algumas pessoas com relação ao funcionamento? Não, é que a notícia é que nós estamos acabando com a farmácia popular. Não é verdade. São 34 mil farmácias credenciadas do Farmácia Popular em todo o Brasil, mais a farmácia da prefeitura, os postos de saúde que distribuem os remédios. As 460 farmácias de rede própria, como eram chamados, que nós pagávamos aluguel pessoal, custavam 80 milhões em aluguel e pessoal e 20 milhões em remédio distribuído. Então, obviamente, nós colocamos os 100 milhões tudo em medicamento distribuído para os municípios e deixamos de gastar isso em custeio. O prefeito que quiser pode manter a sua farmácia aberta, as farmácias são identificadas, né, pelo selo do Aqui Tem Farmácia. Senadora, a senhora foi prefeita da maior cidade do país e agora é presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Como a senhora vê essa gestão tripartite da saúde, dos recursos da saúde, município, estados e União, enfim, num país em que a diversidade econômica entre os municípios é enorme? Não só por isso, mas acho que principalmente, antes era uma portaria, baixa uma portaria e todo mundo baixa a cabeça. E muitas vezes não condiz com a realidade de um município, de uma região. Então, acho que essa possibilidade que o ministro aventou, podia até explicar um pouco melhor, que o Estado, o município e o Ministério agora se conversam para poder incrementar algumas ações, eu acho muito interessante, pode dar resultado bom. É porque nós deixamos de fazer portarias, como antes, definindo uma política e pactuamos na Comissão Tripartite, Estados, municípios e União, onde estão representados os secretários estaduais de saúde dos municípios
e dos estados, nós pactuamos as ações do Ministério. Tornamos obrigatório o levantamento do Aedes aegypti para todos os municípios, o Horus, que é o sistema de controle da assistência farmacêutica, para todos os municípios, a alimentação do Banco de Preços da Saúde também para todos os municípios, a informatização de todas as unidades básicas, foi uma resolução tripartite, estamos credenciando quantas empresas quiserem para participar desse processo de informatização, o Ministério pagará mensalmente um valor para ter as informações atualizadas de tudo que acontece na saúde, haverá biometria para funcionários e para os usuários, todos controlados, para que o prontuário eletrônico, que todo cidadão terão a ficha médica, seja completa e segura, por conta da biometria. Então, várias ações do Ministério, da política de saúde, nós pactuamos, de modo que ninguém pode reclamar. A última foi o S-Codes, é um sistema de informatização que o Estado de São Paulo desenvolveu para a judicialização da saúde. É um gerenciamento da judicialização. Todos os municípios e estados vão implementar esse sistema, que é gratuito, era do Estado de São Paulo, cedeu para todos, e nós vamos ter, então, toda a judicialização controlada. Então, nós estamos avançando nesse modelo de gestão compartilhada. Isso é um avanço extraordinário, porque a informatização vai permitir ao cidadão ele chegar no hospital e ter a ficha médica. Um prontuário dele. único. Prontuário único. Então, eu vi isso muito acontecer. A pessoa chega, ela tem um exame, mas o exame foi feito no outro hospital. Não é nada informatizado. Então, ele chega lá, tem que repetir o mesmo exame. O senhor mencionou, vai ser uma economia de 20 milhões aí. Podemos ter expectativa. O paciente não tem que ser novamente examinado, responder de novo o interrogado. Muitas vezes é desagradável o exame e tudo, né? Então, vai ser... Isso, em quanto tempo demora? Porque isso aí vai ser uma mudança gigantesca. Nós estaremos com todas informatizadas até o final do ano que vem. Final de 2018. Pode ser que adiante, porque nós estamos credenciando um número ilimitado de empresas para receber o custeio desses recursos e cada município escolhe a empresa que quer. A que for mais próxima, a liberdade do prefeito de escolher a empresa que vai implementar o serviço. Aí hoje eu vou dar uma sugestão como ex-ministra do Turismo, que a gente implementava alguma coisa, tinha o dinheiro e a cidade, o Estado não conseguia resolver. Arruma já uma equipe para estar demorando muito, vai a equipe da saúde para ajudar a resolver. Agora, ministro, o senhor percorreu o país inteiro, qual o diagnóstico que o senhor faz das obras paradas, hospitais, UPAs, unidades básicas de saúde? O senhor fez uma crítica quanto ao planejamento de algumas obras que não foram concluídas. Né? Nós temos 1.000 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, prontas, equipadas e fechadas. Nós temos 170 UPAs prontas, equipadas e fechadas. Mais em torno dos 100 hospitais também, ou prontos ou quase prontos, com 90% da obra pronta. Falta custeio, falta capacidade de colocar essas estruturas para funcionar. Muitos municípios já estão no limite prudencial, não podem contratar mais pessoal, porque já estão gastando o máximo em pessoal, e não tem como funcionar aquele serviço. Então, faltou planejamento antes, mas agora também decidimos na Comissão Tripartite que nenhum novo serviço do SUS terá financiamento se não pedir autorização prévia. Porque hoje cada ente começa a fazer um hospital, compra um equipamento e depois apresenta a conta para os outros pagarem. Isso vem das emendas. Então, o deputado ou senador faz o gesto a pedido do prefeito, do prefeito, para fazer uma emenda para fazer uma UPA. É muito importante uma UPA para uma cidade. E depois o outro faz a emenda para pôr equipamento na UPA. Só que se esquece... Não, ele esquece. Um planejamento de onde realmente... É o custeio, porque é mais barato você fazer um hospital do que você manter um hospital. Só em São Paulo, ministro, nós temos 29 UPAs equipadas, fechadas. Não tem como manter. Bom, um dos temas mais polêmicos, assim, dentro dessa audiência que o senhor gentilmente compareceu, foi a questão dos hemoderivados. Existe uma indústria em Pernambuco, perto do Recife, creio eu, e que não chegou à conclusão. As obras não foram concluídas. O senhor falou que são 250 funcionários que são transportados de ônibus todos os dias, mas não há consecução, não tem no que trabalhar. Exatamente. E meio que se o senhor teria sido, assim, entre aspas, acusado de querer levar para o Paraná uma outra indústria, enfim. E aí eu queria que o senhor explicasse isso aqui. Não, a Hemobras
iniciou há muitos anos, a obra está inacabada, foram R$1 bilhão investidos lá, faltam mais 600 milhões para funcionar uma fábrica de fracionamento de sangue. Ela tem duas transferências de tecnologia para a Hemobras, fracionamento de sangue e outra é a de fator recombinante. As duas não se concluíram. A de fator recombinante nem iniciou o prédio, nada lá, e a de fracionamento está com a obra inacabada. Então, nós encontramos um parceiro privado, que o Instituto de Tecnologia do Paraná encontrou, chamado Octafarma, que se dispõe a terminar a fábrica no Pernambuco, terminar a fábrica em São Paulo, do Instituto Butantan, também de fracionamento, que está no meio do caminho, e fazer uma fábrica de recombinante e outra de inativação viral no Paraná. Então, nós temos uma solução proposta. Aí o Estado de Pernambuco não quer abrir mão da exclusividade, mas não há exclusividade. Todas as parcerias de biológicos têm mais de um. A insulina tem 2 transferidores de tecnologia, os outros biológicos têm 3 transferidores, um para o Tequipar, um para Biomanguinhos, outro para o Butantan. Todos são divididos, não há motivo para essa exclusividade. Mas nós não estamos obstando que Pernambuco tenha lá a sua fábrica de fracionamento, de recombinante, e que possa seguir. Mas não há como se dar a ele a exclusividade, até porque o Butantan já está fazendo uma outra fábrica de sangue, já está com a obra no caminho. Demanda, né? E tem mercado para todos. Então, a polêmica está mais numa questão bairrista, regional, do que da própria discussão do problema do sangue do Brasil. Senador, a senhora administrou a maior cidade do país e sabe que, desde aquela época, a judicialização dos medicamentos é também um problema muito sério. Eu não sei em que pé estamos agora, se está pior, se está melhor. Acredito que... Está infinitamente pior. Não era dessa forma, porque eu tenho andado também pelo interior, posso falar mais de São Paulo, né? Pelo interior paulista, e tem prefeitos que dizem: o meu orçamento da saúde, por exemplo, é 30%. Só que eu estou gastando eu gasto o meu orçamento numa questão de judicialização. Para quem está nos escutando, é o tal do remédio, que o ministro explicou muito bem e passo a palavra para ele. Tem um campeão de judicialização, né? Tem um que é o Solires, que é R$1,5 milhão o tratamento por paciente, né? Então, por ano. Então, evidentemente, num sistema nosso que é universalizado e que nós temos que atender a todos, se você atende com muitos recursos, falta para os demais. Mas a justiça, você sabe, sentença judicial não se discute, se cumpre. Mas há uma votação no Supremo sobre essa questão, que é a integralidade contra a universalidade. De qualquer forma, nós instalamos esse software que eu falei para controlar e gerenciar a judicialização. Fizemos um acordo com o Conselho Nacional de Justiça, cedendo dados e núcleos de avaliação de novas tecnologias para o juiz poder consultar o médico sobre aquele pedido que o advogado faz. E estamos com auditoria em todos os contratos, porque parte da judicialização é correta, é o direito constitucional que o cidadão tem de pedir acesso a um determinado medicamento por conta da integralidade da saúde que está na Constituição. Mas uma boa parte é interesse de bancas de advogado e outra boa parte é interesse de laboratórios, que esses nós queremos eliminar. Custam 7 bilhões por ano, no ano passado, para estados, municípios e União, só medicamentos judicializados. Às vezes o Estado, os organismos de controle do Estado, parece que extrapolam o razoável. Como, por exemplo, o senhor falou que desde aquela operação sanguessuga não se podia comprar ambulâncias. Eu fiquei surpreso saber disso. O Ministério cancelou que teve um escândalo, acho. Teve um escândalo, aí tiraram. Então não pode mais comprar ambulância porque teve um problema. Obviamente não. Nós estamos sendo repostos agora. Os municípios receberão dinheiro e vão comprar. Eu estava comentando com o ministro, as cidades, por exemplo, com 15 mil habitantes, 6 mil habitantes. São Paulo tem mais de 500 municípios. E tem muitos, a maioria são municípios, 20 mil, 40 mil. Eles não têm, às vezes é uma unidade básica só, que tem um postinho de saúde, e eles não têm como transportar. O prefeito vem e fala: eu tenho uma van caindo aos pedaços, que leva e traz sem parar as pessoas, e acho que quando foi aberto isso, é de extrema importância. As pessoas às vezes não têm a ideia do que passa um prefeito de uma cidade pequena. Mão de obra, ministro, nas UPAs. O senhor comentou também na audiência que existe que o Tribunal de Contas exige que haja 2 médicos, no mínimo, em cada uma das UPAs, para que elas fiquem abertas 24 horas por dia, né? O prefeito assinou um convênio para a unidade de pronto atendimento 24 horas.
e tinha um custeio muito alto nessas UPAs. Nós flexibilizamos, diminuímos o custeio, porque o cidadão passa na frente de uma UPA pronta, equipada, fechada, ele fica indignado com razão. Então, nós simplificamos o financiamento para permitir que essas UPAs sejam abertas e coloquem o serviço à disposição da população. O presidente Temer tem nos orientado de forma a ampliar o acesso das pessoas à saúde. Então, nós compramos 6.500 ambulâncias brancas, não compramos, nós vamos passar o dinheiro para os prefeitos comprarem, 1.000 vans de 15 lugares para levar pessoas para fazer radioterapia, quimioterapia, você tem que fazer uma viagem até onde tem um aparelho, né? E 1.500 ambulâncias SAMU, para renovar a frota, porque a ambulância SAMU roda muito, dá muita manutenção e é caro essa manutenção. A ambulância nova diminui a manutenção. Então, nós estamos estruturando, só a saúde bucal, 10.000 novos gabinetes odontológicos com raio-x para renovar os gabinetes e instalar novos no Brasil. Ministro, o senhor também foi, entre aspas, criticado porque ao assumir, não pediu mais dinheiro, né? O senhor foi na contramão do discurso habitual dos ministros, que é, não, precisamos de mais dinheiro. E a senadora também, com a experiência de gestão que ela tem, como é que dá para equacionar o teto de gastos com as despesas que estamos tendo pela frente no setor de saúde? Olha, eu acho que ele deu um exemplo hoje brilhante, pode resumir aqui para os espectadores. Nós economizamos 3,5 bilhões em um ano de gestão. De 17 bilhões em compras governamentais, nós economizamos 20%. E tem muito mais para economizar. O senador Theomário fez ali um relato de como o dinheiro da saúde indígena está sendo mal gasto. Outros falaram... Mas teve uma coisa que eu gostei muito, desculpe interrompê-lo, foi a transparência, essa questão de pôr o preço de todos os remédios e também os fornecedores. Aí o senhor fez um mapa onde tinha os fornecedores de cada medicamento e tal, quer dizer, abrindo espaço para novos fornecedores, não foi isso? Exatamente. Isso eu achei muito interessante também. É um site público, todos têm acesso mundialmente, então, cada dia, novos fornecedores aparecem no Ministério falando, isso que o senhor está comprando aqui, eu posso vender mais barato. Os medicamentos são comprados via pregão, né? É tudo pregão. Pregão eletrônico. É tudo pregão, mas os fornecedores vêm, se oferecem, se habilitam e a gente faz pregão. E então, o município pequenininho também, ele pode ver quanto está custando. É o banco de preço da saúde. Para ele não tem condição de saber fazer essa pesquisa. Geralmente, esses municípios menores, eles não têm equipe para fazer isso. E o Ministério está fornecendo essa equipe. Isso eu achei legal mesmo. O banco de preço da saúde agora é obrigatório todos os municípios e estados registrarem o preço das suas compras nesse banco. Então, um prefeito entra lá, põe o nome do produto, ele sabe quanto os outros estão pagando. Um programa que deu resultados, mas que é sempre polêmico na sua gestão, é o Mais Médicos, em que o governo tenta substituir os médicos cubanos, contratados via OPAS, via Organização Pan-Americana de Saúde. Houve um problema que eles recebiam apenas um percentual do que era depositado para o salário deles. E como é que está a gestão desse programa agora? Que julgamento a senhora faz também lá em São Paulo, que apesar de ser um estado grande, desenvolvido, tem um programa Mais Médicos, tem lá também, nas periferias, né? Não, eu escuto, depois eu completo. O Mais Médicos foi renovado, são 18.000 médicos bolsistas em mais de 4.000 municípios, portanto, tem 1.500 municípios que não tem nenhum médico do Mais Médicos, não se habilitaram quando o programa foi aberto, e eles estão à disposição, pagos pelo governo federal. Então, o governo federal investe 3 bilhões por ano para disponibilizar médicos naqueles locais mais distantes ou na periferia das grandes cidades, onde os médicos não têm segurança, não querem ir. E a aprovação é muito grande do programa, porque são médicos que estão disponíveis para a população. Eles ficam o dia todo lá na unidade de saúde. E é isso que causa a aprovação desse programa. Por isso, a biometria que nós estamos instalando exigirá a permanência dos médicos e outros profissionais de saúde no período contratado, no concurso público, e, evidentemente, temos que pagar melhor para que eles permaneçam o horário que está exigido agora. E é essa, inclusive, uma polêmica que foi gerada. O prefeito falou que os médicos fingem que trabalham, o governo finge que paga. Eu disse exatamente o seguinte: vamos exigir o cumprimento da carga horária e vamos pagar o salário adequado, para que a unidade de saúde, o posto de saúde, seja confiável para a população. Quando a pessoa tiver um problema, ele sabe que ele vai ali perto de casa, numa unidade de saúde, e o médico vai estar lá. Como ele sabe que o médico não está, ele vai direto para a UPA, direto para o hospital e congestiona todo o processo, o sistema não funciona.
Eu acho bom o programa Mais Médicos, acho que teve um resultado bem interessante, é muito querido pela população, deu bons resultados, é ótimo que continue. Agora, até tem uma indagação, é muito difícil levar médico para alguns rincões do Brasil, e mesmo, exato, eu sei, como periferia de São Paulo... As oportunidades profissionais não são atraentes. Isso, é que o salário não compensa, e, por exemplo, numa cidade como São Paulo, a violência para você chegar, às vezes 1h30 para chegar no lugar que você vai atender, eles preferem não ir. Então, é um desafio gigantesco. É um grande desafio. Nós precisamos viabilizar que haja essa assistência médica. O programa Mais Médicos não é só o bolsista, são novos cursos de medicina em quantidade. Essa semana mesmo o presidente Temer anunciou mais 11 cursos. E os programas de residência médica em saúde da família. Então, esses cursos daqui a um pouco estarão produzindo uma quantidade de médicos que poderão daí ocupar esses postos mais distantes que hoje os cubanos é que ocupam. São Paulo, por ser o estado mais desenvolvido e a maior cidade do país, oferecer a melhor medicina do país, que o Rio de Janeiro não me escute, né? Enfim, mas deve ter sofrido ou sofre ainda uma pressão em cima dos serviços de saúde pelas pessoas que vêm de outros estados, outras cidades, procurar um atendimento mais especializado. E eu queria que vocês falassem sobre a fila única para cirurgias eletivas, que já tem 700 mil pessoas. Hoje, até na audiência, foi colocado por um senador, foi o senador Amorim que colocou, agradecendo o Hospital de Barretos. Eu também tenho muito apreço pelo trabalho, é fantástico. Câncer, né? Não, dizendo que o que vai de gente do estado dele para Barretos, Barretos atende não só o Brasil, mas internacionalmente pelo seu padrão de excelência. Então, São Paulo tem esse acúmulo. A cidade de São Paulo também tem esse acúmulo, porque muitas vezes a metrópole, a grande São Paulo também vai para São Paulo. Agora, o que me impressionou, e acho que a sua resposta foi boa, podia trazer aqui, é a questão da Venezuela em Roraima. Que problemão que está, né? É verdade, são muitos venezuelanos entrando em Pacaraima, na divisa da Venezuela com Roraima, seguem para Boa Vista e para Manaus, a maioria deles. E aí, claro, afeta pressão em cima dos serviços públicos. Não, 40%. Eles falam 40% das internações em Boa Vista são de venezuelanos hoje. E partos, e pessoas que estão em ginásios de esportes ali, acampadas. Então, tem um impacto. Nós já providenciamos, aumentamos 1 milhão por mês o teto financeiro do governo de Roraima, tomamos outras providências, o governo reformou e nós equipamos o hospital de Pacaraima. A fila única que você citou se refere a cirurgias eletivas, né? Aquelas cirurgias que não são urgências, programadas, e especialmente cataratas, né? Cirurgias ortopédicas e cirurgias do aparelho digestivo, que são a maioria, que nós colocamos 250 milhões à disposição por estado, mas exigimos fila única, porque não pode cada hospital querer a sua fila, o prefeito sua fila, o governador a fila. Por quê? Porque as pessoas se inscrevem em todas as filas e a gente não tem noção. E acabar com o pistolão. Exatamente. Né? E aí não tem noção. E a fila vai estar no smartphone do cidadão, no nosso e-saúde, que é um WhatsApp, ele vai saber o lugar dele na fila, da maior transparência. Senadora, ministro, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Não pode acabar sem falar da dengue, da chikungunya. Eu não acreditei, da zika, que não é mais emergência no Brasil, 94% a menos. Explica isso, eu achei fantástico. Reduzimos com a nossa campanha Sexta-feira Sem Mosquito, 96% os casos de zika, retiramos a emergência de zika, reduzimos também quase 90% dos casos de dengue e 54% dos casos de chikungunya. Portanto, uma grande ação de combate ao mosquito foi feita. Eu disse, por conta dos anúncios de microcefalia, crianças dizendo que microcefalia, as pessoas se assustaram, começaram a usar repelente e combater focos de mosquito. Então, é preciso continuar esse grande esforço, porque é uma importante meta do nosso Ministério acabar com o mosquito Aedes aegypti. Eu ainda posso falar um minutinho? Não, em relação a isso, foi falado uma coisa muito importante, que aumentou o recurso em muito para a FUNASA, que faz saneamento básico, porque não adianta ficar correndo atrás de mosquitos se tem fossa, se tem córrego passando. Quantos milhões foi a mais? Foi um monte. 89% a mais de recurso. E aquela máxima, cada real aplicado em saneamento básico são R$4 de economia. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Mande suas críticas e sugestões. Participe!
Nosso WhatsApp é 999-66-1616 e o telefone do Alô Senado 0800 61 2211. Se quiser ver de novo ou baixar uma cópia de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.